Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso podcast Café e Saúde. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para saber quando tem vídeo novo, para poder dar engajada para a gente sempre fazer conteúdos bacanas com vocês. Minha convidada de hoje é uma enfermeira obstetra, a Lucinéia, tá? A gente trabalhou junto no Hospital de Biúna e ela vai contar um pouquinho do que ela faz pra gente. Muito obrigado por estar aqui, Imagina. né? E fala pra gente primeiro quem que é a Lucinéia, o que que ela faz, pra gente poder te conhecer e bater um papo legal sobre a sua área. Primeiramente, boa noite e obrigada pelo convite. Meu nome é Lucinéia, sou enfermeira obstetra. Já trabalhei muito tempo no hospital, posto de saúde de Biúna. Trabalhei em todas as áreas dentro do hospital. Hoje eu trabalho só na maternidade, que é a minha área preferida. Sou enfermeira obstetra e trabalho também no SAMU. Né? Agora eu estou no SAMU também de dia, que é diferente, mas também é gratificante ter o primeiro contato ali com os pacientes. E como enfermeira obstetra, ali dentro da maternidade é o meu todo, a minha segunda casa. Para quem não sabe, fala o que é uma enfermeira obstetra, que as pessoas não sabem, né? Sim. Obstetra tem É. só a visão do médico. O que que é uma enfermeira obstetra e o que que ela faz? Enfermeira obstetra, ela é ali dentro de uma maternidade, eu diria que é o braço direito do obstetra GO, né? É onde o primeiro contato com a paciente é o enfermeiro obstetra, onde ele vai avaliar, né, tanto mãe quanto feto, né? Primeiramente, avaliar aquela parte clínica, tá se apresentando o local, porque elas chegam muitas das vezes um pouco assustadas, né? Não sabe o que vai acontecer, principalmente aquelas que são grávidas de primeira viagem. Não se informa muito o que vai acontecer, elas ficam um pouco nervosas. Então, a gente faz aquele acolhimento, né? Se apresenta e conversa. A gente mostra para elas também a questão de que o suporte que ela pode sim ter um parto normal, né? Dentro daquelas condições que a gente avalia em primeiro momento. A gente dá aquele suporte de melhora de dor sem entrar com medicamentos para dor, né? Então, a gente orienta todo aquele momento de trabalho de parto, né? Durante o parto e o pós-parto. Então, o enfermeiro obstetra na vida de uma gestante, né? De uma puérpera, que é o pós-parto, e do seu RN, né? Do bebê ali após, é muito importante, né? Porque o médico, ele não fica ali dando assistência para paciente. Então, a gente vai acompanhar todo o trabalho de parto, posicionando várias posições para melhorar a dor, para evoluir aquele trabalho de parto, mostrando para ela as posições que ela pode escolher, né, para o nascimento. Não precisa ser aquela, não, tem que ser dessa forma, não. Então, você pode andar, vai para o banho, vai para a bola, faz exercício, né? Então, assim, elas acabam conhecendo um outro lado que, na verdade, quando elas ficam grávidas, normalmente elas não sabem o que vai acontecer. É uma outra realidade, É né? outra realidade. E a enfermeira obstetra, ela faz desde esse procedimento que você está falando, né, antes do parto, e ela também faz o parto, né? Que as pessoas, Sim. às vezes, que nem eu te falei antes da gente gravar, outro dia eu vi uma pessoa conversando num lugar e falou assim, você acredita que minha filha foi ter o bebê e não tinha médico, foi uma enfermeira que fez o parto, como se fosse uma coisa muito absurda, mas na verdade não é, né? No Brasil a gente tem, né, dentro do Sim. programa, né, nacional da mulher gestante, os partos que não têm distócia, que são complicações, são feitas pelas enfermeiras obstetras, né? Então conta pra Sim. gente essa função maravilhosa que é trazer alguém à vida, né? Ao O mundo. mundo. É emocionante. Já chorei muitas vezes. Na verdade, realmente é isso. Tem algumas pessoas que falam assim, algumas gestantes falam, mas não é o médico que vai fazer o parto? Não.
O médico faz se for parto cesárea. Parto normal, quem faz é a enfermeira obstetra. Né? Então, assim, a gente estudou 7 anos para estar ali atuando nessa área de parto normal. Então, a gente faz todo aquele acompanhamento, a gente tem um cronograma, digamos assim, para que as pessoas consigam entender melhor, para fazer o acompanhamento certinho. Se chegar no momento que a gente vê que deu uma distócia, que não vai evoluir, a gente comunica o médico, ele entra com o parto cesárea. Mas tem vários estudos que, após os grandes hospitais que têm o enfermeiro obstetra, diminuíram-se muito as mortes, tanto materna quanto fetal, por conta desse acompanhamento. Porque os médicos, eles não ficam ali, eles dentro de um pré-parto, acompanhando, evoluindo, né? Fazendo massagem, orientando como tem que fazer, a força no momento certo. São pequenos detalhes que as pessoas, às vezes, não conseguem entender, que faz toda a diferença. Então, assim, falando aqui de Biúna, né, que a gente tem um enfermeiro obstetra, que muitos hospitais não têm, faz muita diferença. Então, o parto cesárea diminuiu muito. Que é ótimo, né? É ótimo, porque as pessoas falam assim, mas eu queria o parto cesárea. Não, o parto cesárea, ele tem mais chances de risco de morte materna, mais risco de hemorragias e complicações. Então, o parto cesárea, as pessoas têm que entender que, eu não sinto dor antes, mas é uma cirurgia, né? Uma cirurgia grande, que pega todas as camadas, né, do abdômen. Então, o risco é muito grande. Um parto normal é o que eu oriento elas. É o parto que Deus deixou, né? Então, assim, mas dói. Se não doesse, não seria um parto normal, né? Mas é uma dor suportável, que ninguém morre, que elas acham que vão morrer. Mas depois que a gente conversa, eu acho que o medo, a dor, é mais do medo. Quando você está ali, que elas falam, pega na minha mão, não me deixa sozinha, e você está ali, que tudo depois acaba, que o parto acontece, elas ficam tão emocionadas, é tão gratificante para nós, que elas agradecem a gente por não ter deixado ela sozinha, por ter segurado na mão dela, por ter ajudado ela, porque se ela estivesse sozinha, ela não teria conseguido. Então, realmente, assim, não tem dinheiro que pague. É muito bacana, né? Porque assim, a gente está... Ano passado, a gente teve o bicentenário da enfermagem e as pessoas ainda estão aprendendo o que a enfermagem faz, né? Fica muito aquela coisa, dá injeção, troca a fralda, é isso. E não. A gente tem o papel da enfermeira obstetra, é uma substituição das antigas parteiras, né? Sim. Mas de uma maneira científica, onde vocês se prepararam, você falou, vocês estudaram 7 anos, né? Então, para ser um enfermeiro obstetra, você tem que fazer uma pós-graduação, se especializar. Sim. Depois você termina a pós, eu acredito que sempre você está tendo que ler alguma coisa, que tem novidades. Sempre muda. E você me falou, fora do ar, queria que você até me falasse agora, que além da obstetrícia, você ainda foi buscar uma segunda especialização para poder atender melhor as suas pacientes, que foi a UTI neonatal, né? Isso. Então, explica um pouquinho para a gente essa parte. Aqui, Biúna, como a gente é um hospital de baixo risco, né? Então, por isso que a gente transfere pacientes de alto risco. Nascia, hoje é menos, mas antigamente nascia muitos bebês prematuros e não dava tempo da gente se remover, né? Transferir para a referência, que é Sorocaba. E muitas das vezes ficava esse prematuro aqui por 1 semana, se a gente conseguia essa vaga, e acabava que o bebê ficando bem, ganhava peso aqui mesmo e daqui ia para casa. Então, eu sentia a necessidade de buscar um pouco mais esse conhecimento, que seria uma outra especialização, mais 2 anos, né, dessa especialidade, que é UTI neonatal e pediátrico. Então, fora essa especialização, a gente acaba fazendo outros cursos. Emergências obstétricas, né, que a gente renova a cada 2 em 2 anos, porque a saúde ela não é matemática, né? 2 mais 2 não são 4, então ela sempre muda. Outros cursos, como especialização naquele exame de cardiotoco, onde mostra se o bebê está bem ou não,
se tem indicação de cesárea ou não. Tem os outros, catéter de pique, catéter de umbilical, né? Que são, assim... Que aqui, a gente fala assim, nossa, mas aqui tem isso? Tem, Biúna tem isso. E tem profissionais especializados para isso, né? As enfermeiras obstetras, todas elas têm. Então, assim, a gente tem uma segurança maior em não conseguir remover essa mãe grávida, né? Não deu tempo e vai nascer aqui. A gente dá esse primeiro suporte até que a gente consiga remover. Então, tanto uma segurança para nós, profissionais, quanto para os munícipes de Biúna. Que às vezes não dá tempo, né? As pessoas pensam que é só colocar na ambulância e sair correndo. E vocês vão ter que avaliar, né, se realmente vale a pena. Sim. Eu tenho um nascimento no caminho, por exemplo, que não seria... Às vezes não vale a pena. Não vale a pena, né? Ou ter um nascimento aqui, dar um primeiro suporte aqui. E é bacana as pessoas saberem que no hospital da cidade, né, que tem muita gente de Biúna que vai assistir, e pessoas de fora também da região, tem enfermeira obstetra, tem pessoa preparada para isso, né? A maternidade de Biúna hoje, as crianças nascem aqui. A gente tinha um tempo atrás que as crianças nasciam em São Roque, né? Ou em Piedade, muito tempo atrás, né? Você se pergunta, você nasceu onde? Eu sou de Biúna, mas nasci em São Roque. Porque eram outros tempos. E hoje você pode ter o seu filho aqui na cidade, né? Para ele nascer biunense de verdade. Com essa, né? Com essa tranquilidade, né? De estar na mão de profissionais bons. Sobre emergência obstétrica, né? Vocês têm bastante, né? Isso é uma coisa que acontece. Conta pra gente um pouco como que é esse dia a dia da maternidade, no modo geral, né? O que você tem bastante, não tem? Se é parto natural, acho que... Aliás, tem uma diferença entre parto natural e parto normal, né? Que depois eu vou perguntar também. Como que é esse dia a dia, assim, como que se lida com a emergência, né? Porque na obstetrícia tudo é muito diferente, né? Do que você é acostumado lá embaixo. Na urgência, que você também já tem experiência disso. Então, assim, nas urgências obstétricas, a gente tem desde antes do parto, né? Como você tinha citado, a distócia, né? Quando tem um enfermeiro atuando, essa distócia cai-se muito, né? Porque ela tem um acompanhamento ali de uma profissional que tem essa parte científica do que está acontecendo ali dentro, né? Então, por que eu coloco numa bola suíça para fazer exercício? Por que eu peço para ela andar no corredor? Por que eu coloco ela meia hora, 1 hora no chuveiro morno, né? Essa água morna, não é que ela vai tirar a dor, mas ela vai dar um relaxamento a mais e essa dor ela se torna mais suportável, sem contar que ela evolui o parto mais rápido. Então, entrando nas emergências obstétricas, aconteceu o parto e o que mais acontece são as hemorragias. Então, por isso que a gente fala, o parto normal ele é mais seguro, né? Em questão de hemorragias, em questões de mortes maternas, que graças a Deus o índice é muito baixo aqui. A gente tem esse suporte para dar para essa paciente, né? Então, a gente entra com um protocolo de hemorragias e 99% a gente consegue conter esse quadro, né? Aqui mesmo. Raramente a gente teria que pedir um suporte de UTI ou transferir, né? Até porque, com o trabalho das enfermeiras obstetras, isso cai muito. Tem algumas questões que isso aumenta. São aquelas multíparas que têm muitos filhos. Mas qual é o preconceito de ter muito filho hoje? Não, o problema não é ter muito filho. Né? Claro, as condições hoje financeiras estão difíceis. Mas isso prejudica e leva a mãe a ter um risco maior em entrar nessa questão da hemorragia.
E a gente acaba orientando elas quanto isso. Olha, não é legal você engravidar de novo, né? Não é seguro para Em você. pouco tempo também algumas, né? Exatamente. Porque o útero, ele chega uma hora que ele faz igual uma bexiga, ele estica e encolhe, e chega uma hora que ele fica tão flácido, que ele é um músculo, e ele acaba que não tendo aquela contração após o parto, e onde acontecem as grandes hemorragias. E aí a gente tem que correr para conseguir reverter, ou às vezes tem que entrar e fazer uma esterectomia, né? A retirada total do útero. Isso é feito em biona. É feito em hoje. biona. Para que a gente consiga salvar a vida dessa mãe. Então, assim, lá no pré-natal, eles já têm essas orientações, né? Elas passam em consulta com o enfermeiro também, ou enfermeiro essencial, ou enfermeiro obstetra. Eu mesmo, quando trabalhava nos postos rurais, eu fazia esses pré-natais, acompanhava. Então, era um mês com o enfermeiro, um mês com o médico, um mês com o enfermeiro, um mês com o médico. E nesses intervalos, a gente tem toda uma orientação, questão de amamentação, questão de preparação do bico para não rachar, como amamentar, o porquê amamentar, qual a importância do leite materno. E dentro da maternidade, as meninas brincam comigo que eu fico dando palestra todo o plantão. Mas quando eu tenho uma e outra paciente, eu vou no leito e oriento uma por uma. Quando eu tenho o quarto cheio, eu costumo, então, passo visita leito a leito, fazendo aquela avaliação de gestante de RN individual. E após eu fecho com uma orientação geral. Orientação tanto os cuidados com o ponto de quem teve cesárea, cuidado com o umbigo, como que vai fazer a higiene com o álcool 70, quanto tempo vai cair esse umbigo, quando cair o que acontece, sangra um pouquinho, mas não precisa entrar em desespero. E a questão da amamentação. Que é muito importante, né? A gente também faz curso a cada 2 em 2 anos, porque também se muda, né? E a amamentação, o leite materno, é o que eu falo para elas, é o tudo na vida de um RN. Né? Até a questão das cólicas, né, diminui, porque as partículas do leite materno, elas são mais leves, elas são preparadas para esse intestino, para esse organismo desse RN que acabou de nascer, que vai começar a trabalhar para que não tenha grandes prejuízos, né, como gases, exatamente. O que é uma médica trabalhou aqui com a gente, ela falava assim, uma neonatologista: mãezinha, você come arroz e feijão e bife e salada todos os dias. O dia que você comer feijoada, você vai ficar lembrando dela o dia inteiro, a digestão vai ser muito mais demorada. É a mesma coisa do bebê. Aquele bebê que mama só leitinho materno, o dia que ele tomar uma fórmula, vai cair no estômago dele como se fosse uma feijoada. E é verdade. Ou leite de vaca, né, mesmo, que às vezes algumas mães dão, né? Exatamente, porque quando a gente fala a fórmula, elas têm as partículas mais pesadas, elas não foram feitas para os RNs que acabaram de nascer. Então, tem mãezinha que fala assim, o meu leite não sustenta, o bebê quer peito toda hora. Mas tem isso mesmo do leite não sustentar ou é mais mito? É mito. Não existe leite fraco, não existe leite que não sustenta. Né? Se ela tem aquele colosso que a gente aperta e sai aquela aguinha transparente, já vai sustentar o bebê. Ela tem até 72 horas para descer o leite. Né? Então, aquele leite que é amarelo, aquele leite que é mais grosso, mas não é que o colosso não sustente, ele sustenta. Quando o bebê nasce, ele quer ficar no peito mais tempo. Né? E ele fica 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. E aí chega uma hora que elas querem que a gente complementa, porque o leite não sustenta. E aí é a hora que eu entro para fazer essas orientações. Oriento a questão de como o bebê pegar nesse peito, porque elas dão o bico. O bico não sai leite e o bico vai machucar. Meu bico está todo machucado. Então, a gente entra com essa orientação, como fazer a pega, como posicionar o RN, o cuidado após a amamentação, né? Os seus 20 minutinhos em pezinho, com auxílio tapinha na costa, para fazer esse bebê arrotar.
Ah, mas ele arrotou em 5 minutos. Posso deitar? Não, são 20 minutos. Por que 20 minutos? Porque esses 20 minutos é o tempo que o leitinho materno faz a digestão no estômago. O risco dela deitar esse bebê de lado e voltar leite e ele broncoaspirar diminui, não é que é zero. Então, o leite de vaca ele tem as partículas mais pesadas. Ele vai demorar muito mais tempo para fazer a digestão. O risco dele regurgitar e broncoaspirar é muito maior. Então, assim, já aconteceu, acho que comigo aqui, que eu tô aqui, é raro, mas já aconteceu umas 2 vezes que eu me lembre, de mãezinha que deita para amamentar o bebê, dorme, acaba asfixiando o bebê, acaba dormindo em cima do bebê. Então, eu oriento sobre isso. O bebê tem que ser amamentado com a mãezinha sentada, bem confortável. Esse bebê tem que estar bem posicionado, o máximo em pezinho possível, por conta dos riscos dele broncoaspirar. E a gente dá também esse primeiro socorros, né, de quando o bebê engasga, porque ele engasga muito fácil. Ah, vocês chegam a ensinar lá para as mães Sim. O desengasgo, porque é uma coisa muito comum, né? Muito Engasgo com o comum. bebê. Eles engasgam com bolha de ar, com arroto, com saliva, com leitinho. Então, é muito fácil de engasgar. E antigamente, a minha avó era parteira, então acho que isso está no meu sangue. Eu e meus irmãos nascemos em casa. Então, eu acho que já veio de outras encarnações aí esse gosto pela obstetrícia, né? Pelo realizar os partos. E eu lembro que quando os bebês engasgavam, eles levantavam o bebê, chacoalhavam e assopravam o rosto. Aí a criança fazia assim, né? Aí eu falei assim, não faz isso! Não, que daí que ele vai broncoaspirar mesmo. Então a gente orienta, né, a fazer cabecinha para baixo, né, abaixo do tórax. Fazer tapinha na costa e limpando aquilo que vai saindo de resíduo, leite, saliva, né? E tem uns que não sai nada, é simplesmente o arroto que sai e a criança volta a respirar. Então, é muito gratificante essa parte de mãe, que ela chega ali gestante, a gente faz esse acolhimento, acompanha todo o trabalho de parto, realiza o parto com todas as meninas ali junto, me acompanhando, né? A berçarista, a da maternidade que me ajuda. E elas pedem para segurar na mão e as meninas seguram enquanto eu estou ali no parto. O bebê nasce, a gente coloca em cima da mãe, a gente faz aquele contato pele a pele. É que agora não nasce, não leva, que nem não era leva, antigamente, exatamente. né? Porque as pessoas Cortou não o sabem cordão, disso. já te leva. Não. Aliás, tem o corte do cordão mais tardio também, mais tardio. né? Principalmente o bebê prematuro. A gente, quanto mais tempo a gente leva para cortar, melhor para ele. Então, aquele bebê que é prematuro, a gente levaria até 2 minutos para cortar esse cordão. Os outros também, né? Ou até que cesse o batimento ali do cordão. Então, a gente tira aquele bebê, né? Recebe aquele bebê, na verdade, coloca sobre a mãe. Eu peço para ela colocar a mão sobre ele, secar, e aquele bebê chora, e ela chora junto, a gente quer chorar junto também. É muito emocionante. E a gente leva aquele tempinho para cortar o cordão, né? Então, enquanto isso, ela está respirando e o bebê continua respirando através do cordão dela ali. Até que a gente corta, aí fica ali um tempinho com ela, daí as meninas levam para fazer aquela recepção e volta para ela novamente. É interessante isso, porque antigamente, né, a criança, né, vinha e já levavam a criança, já davam o banho, já ficava naqueles berçários. Hoje não, hoje ela fica ali com a mãe aquele tempo, ainda não vai direto pro banho, mais como antes. Então, essas diferenças que tem um porquê, obviamente, né, para aumentar vínculo, mãe e filho, questão de imunidade, essas coisas. E o banho que era dado por vocês em primeiro momento ainda é dado por vocês, o primeiro banho. O primeiro banho. Depois vocês têm que orientar a mãe a dar o banho. Geralmente a gente tem umas que falam assim, não, eu não quero aprender, mas quem vai dar banho na casa? Essa é minha mãe, porque eu tenho medo, porque... Às vezes tem algumas mães que fazem isso, mas tem outras que querem. Então, as meninas chamam elas até o berçário para estar orientando como lavar a cabecinha, depois o corpinho, secar, né? Então, como limpar o umbiguinho, né? Fazer a higiene ali,
que é muito importante estar fazendo a cada troca de fralda e após os banhos. E essa questão de o bebê ficar junto, elas ainda perguntam. Elas perguntam hoje após o parto, viu? Mas meu bebê vai comigo? Calma, vai sim. O bebê é seu. Segura que o bebê é seu. E após esse nascimento, as meninas dão o cuidado, fazer a vacina, secar, pesar, tirar as medidas ali, anotar bonitinho. Dá uma aquecidinha, às vezes, no bercinho aquecido. Eu termino aquele parto e já encaminha ela para o alojamento conjunto. Então, porque hoje, antigamente era berçário, eles ficavam berçário ficava separado. Hoje em dia, não, eles ficam no alojamento conjunto, ou seja, um binômio, mãe e filho juntos, né? E a gente orienta. Se ela tem dificuldade para amamentar, a gente vai amamentar, né? Ajudar a posicionar o bebê. A gente orienta o cuidado, porque não adianta a gente ir lá e fazer o tempo todo para ela. Então, a mãe que já tem outros filhos já sabe. Mas aquela menina jovem, que é o primeiro filho, ela não sabe. Então, a gente dá condições de treinamento, de mostrar para ela que ela é capaz de fazer a troca, de fazer a limpeza, higiene do umbigo, higiene íntima do bebê. Então, a gente sempre fala, quando você for fazer a primeira troca, você chama a equipe, né, uma das meninas, para a gente estar te mostrando como que faz. Posicionamento da amamentação, porque tem muitos que falam assim, e por isso, então, eu estava fazendo errado. E, às vezes, mães que já têm outros filhos, mas que já são maiores, já esqueceu como que amamenta, né? E é legal esse retorno delas que ela nos dá. Nossa, depois que você orientou como fazer a prega do seio, nem dor eu sinto mais. Ele mama em mais tempo e sustenta mais tempo sem mamar. Porque ele estava mamando errado. Não é que o leite não sustenta. É a forma inadequada de amamentar que está errada. Que falta orientação, né? E sobre eu tenho curiosidade sobre isso aqui em Biúna, mas eu não sei como que é. Sobre o canguru com os prematuros. Vocês aplicam aqui? Porque geralmente mais no treino neonatal, mas dá para aplicar aqui, mesmo que... Porque a maternidade é menor, né? Que lógico, né? Então tem as suas limitações, mas a gente sempre vai dando um jeitinho, né? A enfermagem sempre dá um jeitinho, né? Sempre. Enfermagem é improviso, né? E o que você acha do método canguru? Eu acho uma coisa muito legal. Sempre achei interessantíssimo. Muito. Daí, se você quiser explicar um pouquinho para quem não sabe o que é o canguru. O canguru a gente já fez muito aqui, principalmente nessa época que tinha essa certa dificuldade em ceder vaga para nós, né? Os prematuros. E muitas das vezes também ele é prematuro, digamos aí 36 semanas, só que é um peso de 1,8 kg. E esse bebê ele vai perder mais peso, né? Porque todos perdem, né, até a sua alta e após ele só vai começar a ganhar naquele peso da primeira consulta com o pediatra no posto de saúde. Então, ele vai ganhar. Ele não... Ali na maternidade, até 48 horas, que é a alta. Porque também 48 horas, né, dentro do hospital. Por conta do exame do pezinho, né? Que eu posso explicar isso daqui a pouco. E o método canguru, ele dá tanto esse aumento do vínculo mãe e filho, como muitas vezes acontece até o pai. Dentro das UTIs, às vezes o próprio pai faz esse afeto, nesse vínculo aí, pai e filho. Você coloca ele dentro da sua roupa, digamos assim, ele fica, a sua temperatura passa para ele. E o prematuro, ele perde temperatura muito fácil. E se ele perde temperatura, ele perde peso. Porque ele não tem tecido adiposo, né? Gordura o suficiente para manter uma temperatura. Então, ele não pode perder temperatura. Ele gasta energia e ele perde peso. E a intenção dele é justamente ganhar peso, né? Então, esse método canguru aumenta esse vínculo, mãe e filho, evita de perder peso, porque ele não perde temperatura. Quando ele está amamentando, a temperatura da mãe também passa para o bebê. Então, às vezes, eles ficam até suadinhos, né, quando estão mamando, por conta dessa temperatura da mãe. Então, assim, às vezes, a mãe, por algum motivo, tem outros filhos e não consegue ficar 24 horas dentro do hospital acompanhando esse
prematuro para ganhar peso. Às vezes ele fica ali por 30 dias, já chegou a ficar 45 dias. Então, a gente vê também essa parte psicológica dessa mãe, né? Então, ela tem outros filhos, ela precisa ir na casa, tomar um banho, ver os outros filhos, dormir na sua cama, faz toda a diferença. E ela fala, mas o meu bebê vai ficar sozinho? Não, a gente está aqui para cuidar. Então, nesse caso, a gente libera essa mãe e a própria equipe que está ali do berçário também faz esse método canguru, né? Então, por quê? Porque às vezes ele sente essa falta da mãe, né? E esse contato. Então, também a equipe às vezes acaba fazendo esse papel da mãe também. Eu acho muito bacana. Eu tenho um amigo que a criança dele nasceu prematura, ficou na UTI NEL, e ele revezava com a esposa para ficar com a menina, né? Eles tinham como se fosse um saco. Eles passavam por cima, assim, para poder segurar a criança. E a criança tá aí, né, enorme, né? Agora fala, tudo corre. E é uma coisa, assim, pouco discutido, né? Tipo, no Brasil tem muitos lugares que tem, mas é pouco discutido por aí na mídia e tudo mais. Aí você falou, vou abrir um negócio para nós comer, porque tá me dando fome, peraí. E tem uma coquinha aqui também. Porque eu quero saber do que você falou lá sobre o exame do pezinho. Que o exame do pezinho é de extrema importância para detectar, eu não lembro, porque eu fiz maternidade na faculdade, então eu não lembro. Mas é inúmeras doenças, né? Sim, são muitas. Às vezes a mãezinha fala assim, quando acaba de nascer o bebê, quando é que eu vou ter alta? A ansiedade é tão grande para ir embora. Justamente quando elas têm outros filhos na casa, a gente entende. A gente fala, olha, depois de 48 horas, por conta do exame do pezinho. Aí elas acham assim, mas o resultado sai agora? Porque elas não têm noção o que é o exame do pezinho, né? Mas dói. Não, então esse exame é uma coleta num papel, filtro, a gente chama. E ele vai hoje ele vai para Jô Clemente, em São Paulo, e ele vai retornar o resultado lá para o posto de saúde. Então, na segunda consulta com o pediatra, ela já vai pegar esse resultado lá e já vai passar com o pediatra lá no posto. Então, já vai direto para lá. A gente faz um furinho no calcanhar desse bebê e a gente vai preenchendo as bolinhas, né, que é de super importância, para investigar se esse bebê vai ter alguma síndrome, alguma doença que possa dar tempo de intervir antes que ele cresça. Que antigamente não tinha isso. Eu não fiz exame do pezinho. Nasci em casa, né? Em casa não tinha. Alguns aninhos atrás. E antigamente fazia o exame do pezinho depois da alta, né? Voltava a fazer. Então, tem alguns quando começou, acho que lá atrás. Hospitais que, principalmente hospital particular, às vezes eles fazem isso. Então, esse paciente dentro de um hospital, ele causa um custo a mais. E os particulares não querem isso. Então, às vezes, eles dão alta e depois eles retornam para fazer esse exame do pezinho. Mas, assim, para nós, a dificuldade dessa paciente ter a alta, principalmente um parto cesárea, o risco é maior de sair em menos de 48 horas. E esse transtorno de ter que ir hoje e voltar amanhã. Então, não vale a pena, né? Então, a maioria a gente está ali avaliando essas 48 horas, tanto a mãe quanto o bebê, e em questão também da amamentação. A neonatologista, a doutora Adriana, um amor, ela só dá alta também com total segurança de mãe e bebê, né? Ela não vai ter alta se a gente vê que o bebê não está mamando bem, então não vai correr esse risco. Então não vale a pena. E ele só tem alta feito o exame do pezinho, tomado a BCG, né? Hoje a gente faz a BCG no hospital. Uma época atrás se fazia no posto de saúde. Por conta da pandemia, a gente acabou vendo que seria uma vantagem a mais e um risco a menos de vai para casa e tem que voltar até o posto para tomar a BCG. Então, a gente dá a hepatite B na hora que nasce,
junto com a vitamina K, que evita sangramentos de CRN. Ou naquele dia ou no dia seguinte da alta, geralmente ele consegue tomar essa BCG antes da alta. A BCG é aquele do machucadinho no braço, tá, Isso, gente? é aquela O pessoal marquinha. não lembra, é que fica a marquinha no braço, que é para combater as versões graves da tuberculose, né? Exato. Se eu não tô falando besteira, Isso. acho que é isso. Então, assim, importante. Aí depois do... Porque, na verdade, é todo um ciclo, né? Depois do nascimento, fica lá, toma BCG. Aí tem uma coisa que eu queria perguntar para você também. Exame do coraçãozinho. Exame do coraçãozinho. E tinha uma outra coisa também que eu descobri depois de adulto que eu fiz parte disso. Quando tem diferença consanguínea, né? Acontece um negócio no primeiro parto para que no segundo não haja o aborto. Se ela for negativa. Isso. Eu descobri isso em casa, que eu sou mais velho e eu depois fuçando as coisas para fazer um trabalho da faculdade que a minha mãe tem guardado, eu descobri que minha mãe teve que fazer isso. E é uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes a gente sabe que tem bons e maus profissionais em todos os lugares, hospitais que são bons, hospitais que deixam, enfim, em todo lugar. Então tem gente que toma isso e não sabe nem o porquê, porque não é explicado. Já vieram pessoas perguntar para mim. Eu queria que você falasse disso, porque isso é muito legal e as pessoas não sabem. Quando na verdade, tenta de uma maneira sucinta, não como eu nem diria assim muito legal, mas muito importante. Porque o que a gente observa hoje dentro do hospital? Muitas mães abrem o pré-natal, faz o pré-natal, a equipe do posto de saúde que está acompanhando solicitou que ela trouxesse a cópia de todos os documentos para dar entrada no pedido dessa vacina, que vem de Sorocaba. E eu acredito que elas não entendam que é tão importante e não traz e não tomam. Ela chega na maternidade para ganhar esse bebê e ela não tomou durante... Então tem que ser pedido antes isso. Antes. Ela toma isso ainda na gestação. Tá. Até 21 semanas. Até 27 semanas. Que, na verdade, ela tem um prazo para levar esses documentos no posto de saúde para dar tempo de trazer a medicação, a vacina. Se ela não trouxer no prazo, não dá tempo dela tomar até X semanas. E ela chega na maternidade, ela é negativa e esse bebê acaba nascendo digamos, dá um exemplo, ela é O negativo. O bebê nasceu B positivo. Então, ela vai ter que tomar essa vacina até 72 horas após o parto, para que uma próxima gestação não venha a ocorrer uma rejeição ali sanguínea e ter um aborto, causar um aborto. Durante essa gestação também que ela não tomou, mas então eu não tomei, eu posso tomar na maternidade? Não, não é assim. É uma segunda opção por ela não ter tomado. Mas ela correu todo o risco daquele bebê ter um aborto, porque de ter uma malformação, pode. De ter uma malformação naquele bebê e diversas outras complicações. Então, é assim, de super importância que ela toma durante a gestação, né? Aí, depois que o bebê nasce, se ele for negativo, perfeito, ótimo. E se ele for positivo, então aí já previne para uma próxima gestação. Mas todas as mães tomam ou não? Depende do... Se ela for negativa só, se ela for positivo. Então, todas as mães que são negativas, fator RH negativo, vai tomar. Se for O negativo, AB Desde negativo. que o pai... Quando que ela não toma? Se ela é negativa e o pai também é negativo. O pai do bebê. Porque daí não tem a possibilidade desse bebê ser um positivo. Sim. Então, tem alguns casos que lá no pré-natal, o GO ele pede também para o pai. O pai vê negativo, ela não precisa tomar nada. Desde que o marido seja o pai da criança, né? Entendi. Mas aí... Porque se o pai dessa criança for um outro e a gente não sabe se ele é negativo, então ela tem que tomar lá na gestação. Só que se ela ocultar isso, vai dar problema só lá no parto. No caso. Porque ela corre risco durante a gestação também. Mas quando nasce, daí você escolhe o exame para saber se a criança é positiva ou negativa. Sim, é protocolo. Mesmo a mãe vindo com o pré-natal, o nosso protocolo é coletar de novo algumas sorologias e a tipagem materna.
Depois que o bebê nasce, a gente já colhe aquele exame do cordão umbilical para saber a tipagem do bebê, independente dela ser negativa ou não. Todos os bebês saem com a tipagem no cartãozinho dele. E depois a gente cresce e não sabe que tipo sanguíneo a gente tem, né? Tem que refazer. Verdade. Eu tive que refazer depois que eu refiz, que eu peguei esse material em casa com a minha mãe e eu vi que eu sou O negativo. Né? E depois que eu fui ver que lá na minha carteirinha Sangue tinha. raríssimo. Sou O negativo. Né? É, E essa questão da tipagem sanguínea, o que causa no bebê? Aquele amarelão, né? A icterícia neonatal. Que se trata através só de uma luz, né? Tratamento com a fototerapia. Porém, esse tratamento tem que acontecer. Se ele não acontecer, ele pode trazer grandes riscos para o bebê também, complicações. Então, aqui a gente faz esse tratamento. E as mãezinhas falam, mas quanto tempo eu vou ficar aqui? Geralmente 24, 48 horas, 72. É raro o bebê ficar mais que isso. Dentro desse biliberço, né, que a gente tem, que ele não precisa de pegar veia, fazer medicação, nada. É só o tratamento com essa luz que trata. mas a icterícia pode ser tardia também, né? Pode ser tardia. Às vezes eles podem ir para casa e retornar depois com a icterícia. A gente colhe o exame, a gente observa que ele está ficando um pouquinho amarelo. A pediatra ela colhe esse exame, mas não deu o valor para ir para a foto. Então a gente orienta essa mãe, continuar observando ou retornar daqui 2 dias para repetir o exame. Então pode acontecer a tardia, sim. E foi as enfermeiras que descobriram a fototerapia, né? Que é um orgulho, né? Que resolveram sair com eles. Sair com eles pro sol. Aí é muito, assim, você vê como que é amplo, né? As pessoas, parece que se resume só ao parto, mas é amplo, é uma série de coisas que tem que se atentar. E nós estamos falando aqui em 40 minutos, 1 hora de papo, uma coisa que você tem que estar atenta a todo momento. Né? Não pode esquecer nenhum detalhe, porque é um futuro daquele indivíduo que está em jogo. Sim. Que até você citou o exame do coraçãozinho, que verdade. daí eu te cortei para que eu lembrei Aí tem o exame do coraçãozinho, que também as pessoas elas também não, as mãezinhas não entendem, mas exame do coraçãozinho, elas ficam pensando, como será, né? Na verdade, nada mais é do que a gente mensurar a saturação desse RN. Mas claro que tem um contexto, né? Membro superior, membro inferior, o tempo certo, a distância de um valor para o outro. Quando a gente fala, olha, o exame não passou, então a equipe de enfermagem é que faz isso, né? O exame não passou. A gente repete depois de 12 horas, 10 horas, e às vezes passa. Por quê? Às vezes esse bebê, ele ou estava muito agitado, ou ele estava muito quietinho, que a frequência cardíaca dele acaba que interferindo nessa saturação e não dando um valor que entre no contexto de passar no exame. Mas a gente consegue pegar várias cardiopatias neonatais através desse exame. Então, é um exame muito importante. Ele é simples, porém, assim, muito importante, de extrema necessidade, que todos são realizados, que é a partir de 24 horas de nascimento, e que é a enfermagem que executa, assim, na maioria dos hospitais. Aí, se ele não passar, ele vai ser encaminhado. Por exemplo, que não passou nas 2 tentativas. Sim. Aí tem a avaliação da neonatologista, né? A doutora Adriana. Tem situações que ela consegue já ouvir ali um sopro, né? Então, ver que esse bebê tem realmente um sopro cardíaco. Não sabemos a expansão que é e nem a gravidade, porque muitos bebês, eles não causam desconforto respiratório, não fica cianótico, ou seja, cianótico não fica roxinho quando mama ou quando chora. Então, fica mais difícil de você conseguir. Mas com esse exame, você já vê que tem alguma coisa que não está legal. E ela solicita o eco, né? Que é realizado nesse coraçãozinho, que vai descobrir realmente a patologia que ele tem, essa doença. Ou, dependendo da situação, ela solicita e pode estar dando alta porque não tem risco para ir para casa.
Quando ela identifica um sopro grave, esse bebê fica retido até a realização do eco. Após o eco, aí vai ser discutido para onde esse bebê vai e qual vai ser o tratamento. Como que chama aquele outro teste que vocês fazem que eu esqueci agora o nome? Do olhinho. Do olhinho, mas tem um outro que eu ia falar que foi logo nas primeiras horas de nascimento e depois se repete, que é de reflexo. É com A o nome, eu esqueci. Na verdade, são várias avaliações. Você quer dizer, a gente avalia a fontanela, clavículas e os reflexos para ver a questão do quê? De... Apgar, lembrei. Ah, tá. Apgar. É que fugiu da minha cabeça. O Apgar é avaliado na hora do nascimento, o primeiro minuto e o quinto minuto. Isso, eu não lembrava essa parte, é isso mesmo, o Apgar. Então, às vezes a mãezinha escuta as meninas perguntar qual é o Apgar, né? 8, 10. É um Apgar bom, legal. Agora, quando esse bebê nasce muito ruim, que tem que fazer uma reanimação, aí geralmente é um Apgar mais baixo, 5, 7, né? E você entrou numa questão também que eu tinha me esquecido. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar me atualizando e estudando e fazendo curso, né? E eu fiz um curso de reanimação neonatal em sala de parto, em bebê grave. E que eu sempre estou dando esse treinamento para a equipe da maternidade. E agora, até para o SAMU, eu levei também para os meninos de lá, que eles adoraram. Então, como reanimar um RN que nasceu parado, um RN que nasceu rebaixado. Então, tem todo um protocolo e uma sequência. Então, assim, Deus existe, Biuna, graças a Deus. É muito raro isso acontecer, mas a gente não pode... A gente tem que saber se isso acontecer, o que fazer, né? Então, através desse curso, eu consegui expandir para todas as equipes. Depois veio um outro profissional também, que deu curso para elas, que também é um curso que é válido a cada 2 em 2 anos, porque tem mudanças. E a minha equipe, ela é treinada, não a minha equipe, a equipe da maternidade, né, dos 4 plantões, eles são treinados para isso. Então, ninguém entra em pânico, em desespero, sai gritando, descabelando. Não, todo mundo sabe o que fazer. E, graças a Deus, todas as vezes que a gente precisou colocar em prática, deu certo, o bebê voltou. E tem muitos aí para contar a história, realmente. Na verdade, assim, até eu falei para você antes da gravação, eu vou falar, né, aqui para o pessoal ouvir, porque é muito gratificante. Quando eu anunciei que você era uma das convidadas, teve muitas pessoas que vieram falar, nossa, minha filha nasceu com ela, não sei o quê. Então, isso é muito gratificante. Sim. Né, você fazer o seu trabalho, né, e as pessoas reconhecerem. Depois, você que trabalha com maternidade, você vai, né, vai ter um tempo que você vai ver as crianças que você trouxe voltando para você, né? Exatamente. Quem trabalha muitos anos nessa área, né, de maternidade vê, assim... Esses dias eu vi uma reportagem que uma enfermeira, né, reconheceu depois de um tempo que o médico que estava trabalhando com ela foi uma das crianças que ela ajudou a nascer. Meu Deus. Né? Da residência. Ela era, né, da residência. Então, assim... ele tinha foto com ela e tudo, então isso é uma coisa muito bacana, né? Sim. E você vê que são muitos detalhes, né? Que nem o teste que a gente falou, num minuto, depois no outro minuto. Então, você não pode perder o tempo de fazer. Daí tem o teste do olhinho, que eu também te cortei, que é teste de fundo de olho, uma coisa assim, né? Isso, do reflexo, né? Que esse é feito ainda no hospital. Ainda no hospital, com a neonatologista, a doutora Adriana. Daí depois que vai embora, que vai fazer. Porque daí tem um outro teste que é a fono que faz, que é o que agora é agendado, já sai com essa agenda. E ela faz ali no centro de reabilitação. E daí é do ouvido. Ver se ele tem algum problema auditivo, né? Ou se vai ter. Porque tudo que você faz esse diagnóstico precoce, o tratamento é muito eficaz, né? Então, a gente faz, assim, um check-up, um apanhado desse RN, depois que nasce. Isso porque, mesmo ela fazendo um pré-natal, porque tem muitas que acabam não fazendo,
por N questões, né, que a gente acaba conversando. A gente não julga a paciente, jamais. A gente está ali para orientar e passar para elas, para uma próxima gestação, talvez, ela saber da importância do pré-natal. O pré-natal, ele não é porque a gente acha bonito. Ele tem um porquê, né? Então, lá no pré-natal, você pode fazer vários diagnósticos desse bebê. Às vezes, tem alguns bebês que têm algumas patologias que eles não poderiam ser nascidos aqui e nem nascidos de partos vaginais, né? Parto normal. Então, ele teria que ser parto cesárea. Como eu vou saber isso? Fazendo um pré-natal. Fazendo ultrassons, né? E depois que esse bebê nasce, a gente tem todo esse check-up desse bebê para a gente ter certeza que ele não vai ter nenhum problema futuro. Né? E ainda tem muito, né? E ainda tem muito. Nos dias de hoje, muitas meninas novas que não fazem. Às vezes porque não quer contar para a família, para os pais que está grávida. E acaba não fazendo. Então, acaba isso prejudicando lá na frente, lá na maternidade para nós, quando esse bebê nasce, que tem outras complicações. Mas, assim, eu diria que a nossa maternidade de Biúna, uma cidade pequena, né, mas bem populosa, nós temos muitas coisas que outros municípios não oferecem. Né? Então, para mim, assim, é muito gratificante trabalhar aqui, poder estar sempre atualizando, tanto eu como as outras equipes, as outras enfermeiras, buscando conhecimento para estar dando esse suporte e assistência atualizada e especializada para os municípios de Biúna. Então, tem uma coisa que eu queria falar para você, que é uma coisa bastante delicada e é uma coisa atual também. Falando do não pré-natal, né? As pessoas não fazem pré-natal. A gente sabe hoje que, por exemplo, o HIV é super controlado, as pessoas vivem muito bem, vivem até muito mais do que até pessoas que têm outros tipos de doença, que já é possível o controle e uma mulher que tem HIV ter um bebê, mas a gente tem esses problemas das pessoas que não fizeram o pré-natal, né? Quando você tem, por exemplo, uma mãe que tem HIV já há um tempo, passa com infecto, está indetectável, ok, planeja esse bebê, corre tudo de vento em polpa, né? Que hoje está tudo muito moderno. Sim. Mas a gente tem essas mães que não sabem da sorologia, não vão para o pré-natal e vocês descobrem que vocês repetem esse exame, a sorologia. Se não tem, vocês repetem no momento do parto. Independente de ter ou não, a gente repete. É protocolo. Aí já gera todo um problema, né? Para você tentar impedir que essa criança não... Sim. Porque, como você disse, o HIV é uma das doenças que ela não poderia ter um parto normal. Então, é uma indicação de cesárea. Por quê? Ela vai para a cesárea, tem uma medicação que vai correr durante todo esse parto, né? Para que tenha menos chance, menos risco de transmitir para o bebê durante o parto. Né? Então, por isso que tem que ser um parto cesárea, programado, agendado. Essa paciente é uma paciente de alto risco. Então, ela não vai ter esse bebê aqui, a não ser que aconteça uma intercorrência que não dá tempo de transferir. Mas ela já vai estar fazendo esse pré-natal de alto risco em outro município, geralmente é Sorocaba ou Itu. E vai ter esse parto lá já programado, cesárea agendada, com maior segurança para o bebê. Aí, mas se não faz o pré-natal, vocês descobrem aqui, aí vocês transferem ou só se não der tempo? Vamos supor que essa paciente não fez o pré-natal, né? Sim. E chegou aqui, aí quando vocês fizeram todas as sorologias, descobriram que tem o HIV. Daí, se der tempo, vocês preferem transferir, porque é mais fácil, melhor para paciente. Sim. Para paciente, senão, no caso. Acaba acontecendo aqui. E a gente tem fora o HIV, a gente tem outros problemas com sífilis, que às vezes trata só a mãe, daí o pai não trata, porque o companheiro também tem que tratar. E, enfim, a sífilis causa vários problemas com... Sim, malformação com pro malformações, né? E tudo. E você já pegou algum caso de anencéfalo ou não? Nunca pegou? Eu não.
Graças a Deus. Porque uma coisa muito delicada também, né? Muito. E Muito. polêmica, inclusive, porque um tempo Sim. atrás foi permitido que fosse feito aborto nos Aborto. casos que fossem confirmados com exatidão, Sim. né? Porque não tem prognóstico, É. né? Não tem prognóstico de vida. Então, mas ainda a gente escuta algumas mães que não querem fazer o aborto, elas acreditam, elas têm fé que pode mudar. É raro, né? Mas a gente escuta ainda alguns casos assim. Acaba tendo que respeitar, né, essa fé, porque também não vai forçar, né? Mesmo Exatamente. sabendo que não tem. Outro assunto que eu acho que é bastante polêmico, que eu ouço bastante, é sobre o acompanhante. Sim. Que existe o direito, mas a gente acaba levando em consideração que algumas maternidades são pequenas, né? Sim. Para poder assegurar esse direito para a gestante, do Exatamente. acompanhante, do marido, propriamente dito, de assistir o parto. Eu acredito que vocês tenham que lidar com bastante jogo de cintura, esses casos, né? Bastante. Por- Às vezes, a gente acaba mostrando para elas que o espaço é pequeno para isso. Então, assim, eu tenho ali 5 leitos dentro de... São 2 quartos, 5 leitos em cada um. Se eu tenho 10 puérperas, que são essas pacientes que já ganharam o bebê, eu tenho 10 puérperas, eu tenho 10 RNs. Então, eu tenho 10 camas e 10 bercinhos. Eu tenho as poltronas que seriam usadas por elas, para que elas sentem para amamentar esse bebê. Então, eu não tenho um espaço para esse acompanhante. Então, assim, é muito lindo, é maravilhoso, mas o nosso espaço aqui, ele não foi programado para isso, porque é construído há muito tempo e não suporta isso. A questão de assistir o parto, antigamente podia entrar, né, um acompanhante para assistir o parto. Mas depois da pandemia, isso acabou que hoje tendo não que... dá, né? Infelizmente, o risco para a mãe e o bebê é maior, então acabou que ainda não pôde ainda voltar. Mas acredito que tudo isso um dia passe. Você, como enfermeira obstetra, o que você acha dos partos naturais? Esses partos naturais, eu falo parto em casa, que hoje é uma coisa que é muito comum, de novo, né? Até os famosos, né? Até os famosos. Porque eu sei que tem duas linhas de obstetrizes, né? Tem as que são super fãs desses partos, tem as que são mais... parteiras. Você tem uma opinião formada ou você ainda a profissional Lucina ainda está trabalhando isso, do parto natural em casa? O parto natural em casa, eu tinha uma professora da obstetrícia, a Ivanilde, ela é top. Ela é parteira e ela faz esses partos domiciliares. E esse parto domiciliar, eu acho que está custando aí de 7 a 10 mil. Então, e ela atende todo o Brasil. Assim, eu já pensei sobre isso. Eu acho legal, mas não é qualquer paciente que pode ter um parto natural em casa, né, com uma parteira. A parteira que eu digo é enfermeira obstetra, mas tem esse o nome de parteira por fazer a domiciliar. Ela tem que ser uma paciente de baixo risco, né? Hoje em dia, na carteirinha de gestante, a gente vê lá o risco habitual, que na verdade não existe paciente grávida que não tem risco. Todas têm risco. Engravidou, corre risco. Mas é aquela que não tem pressão alta, não tem diabetes, não desenvolveu a pressão alta durante a gestação. E outros exames que vai acompanhando durante toda essa gestação. Então, essa parteira faz esse acompanhamento. Eu ainda hoje, assim, a não ser que eu trabalhasse com ela, né, que já tem muito mais tempo de experiência, talvez eu fosse por esse lado. Mas eu ainda prefiro trabalhar intra-hospitalar, né, que qualquer risco ali, o centro cirúrgico está pronto, o médico está ali para intervir qualquer intercorrência. A gente fica meio mais seguro, né? Dentro com certeza. do hospital. É que nem quando tá na rua, né? Você tá na rua, a adrenalina é maior porque você não tem todo o aparato do intra-hospitalar, né? Exatamente. E
Você como, agora que você é samuzeira, como diz os seus colegas, já pegou gestante no SAMU? Ainda não deu? Ah, então, hoje eu peguei uma. Mas não assim naquela... Mas, não, eu já fiz parto dentro da ambulância do SAMU, em frente ao hospital. Mas não trabalhando no SAMU, trabalhando na maternidade. Então, avisaram que estava chegando, a gente já ficou fora esperando. E aí, tá nascendo, e eu fui e terminei de fazer o parto. Mas nesse tempo que eu tô no SAMU, ainda não realizei nenhum. Eu sonho. Porque teve alguns já aqui, né? Teve Sim, alguns, teve já. vários que foram Já. feitos pelo SAMU, né? Sim, Precisa ser no seu bastante. dia, então, de plantão. Então, vamos ver quem que vai ser a primeira. Vai ser legal. E é muito, muito emocionante, É né? bastante. Quando nasce aquele bebê que chora, a mãe chora junto, a gente quer chorar junto também. Em muitos casos a gente acaba chorando, porque realmente, assim, eu falo que dentro do hospital é o setor mais gratificante de todos, porque é onde geralmente a gente interna paciente saudável, né? Claro, tem lá algumas de tratamento, mas nada assim de alto risco, né? São poucas. Então, são pacientes saudáveis, que estão ali no momento único, que estão ali na espera daquela criança. E, geralmente, a gente pergunta como que é o nome do seu bebê? Vou chutar aí, Antonella. E aí a gente começa, vamos, mãezinha, a gente está louco para conhecer a Antonella, vamos, Antonella, nossa, a mamãe tá ansiosa. E você já começa a tratar aquele RN, aquele feto, já como uma pessoa ali, extrauterina, né? E aquilo para a mãe também já muda. E quando nasce, olha, a Antonella nasceu, como ela é linda. E, assim, não tem explicação o que a gente sente nesse momento do parto. Antes Realmente. de encerrar, você tem algum caso, assim, obviamente que, né, a gente poupando as identidades, que você acha que marcou você, assim, que você pensou assim, não, realmente eu escolhi certo, é isso mesmo que eu gosto, que eu quero, algo assim, que você lembre. Todos os casos, óbvio, são únicos, né? Mas tem algum São caso que você vários. guarde mais, assim, no cantinho, mais separadinho ali do coração, que você lembre? Sim. Tem uma que ela teve o terceiro filho já. E eu tenho várias no Face, né? Porque elas me adicionam e eu falo, nossa, mas quem que é essa pessoa? Aí depois você vai investigando e fala, é alguém que nasceu, né, na maternidade e tal. Mas tem essa moça que ela falou assim, você fez o parto da minha primeira filha. E eu falei, realmente, tipo, você, né, tipo, é o terceiro filho e você pegou o primeiro e tá agora no terceiro de novo, tipo, você não pegou o segundo. Mas, assim, tem essa que eu não posso citar nome, né? Como tem várias outras que marcam muito. E é justamente essa, assim, quando a mãe recebe aquele bebê e ela falava assim, ai, como você é lindo, mas como você é lindo. E ela não parava de falar o quanto aquela criança era linda. E aí ela chorava e a gente chorava também. E depois ela pediu para fazer foto e a gente tirou foto. E realmente tem muitas, né? Que marca, que já foi feito um parto e voltou para fazer o segundo. E tem outras que falam, nossa, você estava grávida também quando eu estava grávida do primeiro. Quanto tempo já tem? Ou não, você estava grávida da segunda. E às vezes, quando eu estava grávida, que eu ia fazer os partos, ela falava assim, você não tem medo? Você está grávida e está fazendo parto. Eu falei, não, eu quero estar aqui fazendo parto, correndo, de repente, meu bebê vai nascer. É. E elas davam risada para dar aquela descontraída. E os prematuros também, eu Mas acho que depois que volta, né, já depois que passa aquela fase mais crítica. Então, tem um prematuro, tem vários, né? Mas tem um que eu lembro que o Rodrigo Romano, o fisioterapeuta que trabalhava com a gente, essa criança nasceu, acho que, se eu não me engano, 26 semanas. E nasceu lá no sertão, dentro de uma Kombi.
E essa Kombi acabou o combustível e parou no caminho e ele nasceu. Era um trabalho de parto prematuro extremo. Nasceu e ficou lá no cantinho. Eles embrulharam, achou que tinha, acho que morrido. E foi chamado o SAMU. O SAMU chegou e viu que estava vivo. Daí trouxe para o hospital. Ele ficou aqui, acho que uns 5 dias até a gente conseguir essa vaga. E tem uma foto que o Romano coloca assim, da cabecinha aos pés, ele media um palmo da mão dele. Então era muito pequenininho. E ele depois foi transferido para Sorocaba. E depois de 4 meses ele retornou. Um gordo, um fofo. Eu falava assim, gente, não é possível. Tipo, dado como morto naquele momento, né? Que eles achavam. E ele estava ali. É um caso, assim, de milagre. Não tem outro nome. E gratificação, né? Gratificação. Por tudo que a gente faz, se dedica a fazer, eu acho que é muito importante. Mas eu gostei demais da sua presença. Eu achei, assim, que foi muito bacana. Eu acho que as pessoas precisam conhecer melhor, né, o nosso trabalho, o meu, o seu, de tantos outros enfermeiros, técnicos, auxiliares e os outros profissionais de saúde também. Vou falar aqui no ar já para que você fale, vou convidar a doutora Adriana Isso. para ver se ela topa vir aqui conversar com a gente, que é muito bacana também, neonatologista. Sim. Passa uns perrengues, mas tá ali, né? E queria te agradecer de verdade, de coração. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Muito mesmo. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso, né? Para que você fique anos ainda trazendo muitas crianças no mundo. E é isso. Se quiser deixar algum recado também pro pessoal, o pessoal que te segue, o pessoal do serviço, fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer novamente pelo convite. Eu gosto de falar bastante. Até na maternidade, acho que eu falo bastante quando eu começo a dar as mini palestras para as mães, né? Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu sou muito grata a Deus porque eu sou uma pessoa realizada, né? Profissionalmente e assim, em tudo na minha vida. Mas o recado que eu deixo, na verdade, para essas mãezinhas que, né, as dúvidas que elas venham ter, elas podem estar me procurando, né, tanto mesmo lá na maternidade, quanto hoje em dia pelo Face, né, Message, tem muitas que me mandam mensagem. Às vezes eu não consigo responder no momento, mas sempre que eu posso, eu respondo e sano aquelas dúvidas delas, né. Mas é isso, agradecer aos meus colegas de trabalho por esse ano tão difícil que a gente passou, né? Pelo tempo que eu fiquei como RT e agradecer toda a enfermagem do Hospital de Ibiúna, também a equipe dos postos de saúde, que é uma sequência, né, com a continuidade, na verdade, do trabalho. Começa lá e termina na gente, no caso das gestantes, né? E agradecer a todos, agradecer a Deus por estarmos aqui com saúde, né? Vida e saúde. E é gratidão mesmo. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com os amigos. Se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo, com um profissional super bacana aqui com a gente. Profissionais maravilhosos, inclusive. E é isso, até o próximo vídeo. Até logo.